Seja bem-vindo ao Conexão Saúde, eu sou Hudson Portela e estou aqui mais uma vez te trazendo dicas, informações e novidades sobre saúde e bem-estar. Então fica aqui com a gente que o programa de hoje está sensacional. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que é cercado de tabus, mas que a gente sabe da importância de falar sobre ele para a saúde física e saúde emocional. Nós vamos falar hoje sobre saúde íntima e sexualidade. E para falar sobre isso, nós estamos com uma pessoa expert no assunto, Paula Milena, sexóloga e fisioterapeuta pélvica. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Minha amiga, mais um dia com um amigo aqui. Os programas estão muito bons, hein? Primeiro é uma honra, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos vocês. E vamos lá, né? Falar com um amigo, eu tenho que me controlar, porque tem muita intimidade, então não posso me empolgar. Vou fazer perguntas estratégicas aqui, porque tem criança assistindo aí. Para começar, por que fisioterapia, Paula? Por que sexologia? Por que essa área? Essa área, né? Eu sempre fui uma criança muito forinha da caixinha, assim. Eu nunca entrei nos padrões que era me dado. E, obviamente, na minha adolescência, eu descobri o meu corpo e comecei a me tocar. Coisas que, normalmente, se faz, mas que tem muita limitação, né? Tem muito tabu. Minhas amigas não fazia, pelo menos as que convivia comigo. Quando eu tentava dividir, reprimia. E já os meninos, meus amigos, que eu sempre tive muitos amigos homens, faziam com naturalidade. E aí foi ali que eu me senti à vontade para dizer, se eles podem, eu também posso e eu vou fazer. E nessa de descobrir o meu corpo, eu pesquisando muito, porque eu sempre fui muito curiosa, eu encontrei o pompoarismo. E eu fiquei muito fantasiada pelo pompoarismo. E até que eu achei dentro das profissões para eu me desenvolver, a fisioterapia era o que eu mais conseguiria chegar perto do ensinar pompoarismo. Então eu queria ser uma pompoarista. O pompoarismo, logo quando eu conheci na adolescência, me encantou. Obviamente o pompoarismo era vendido como hoje ainda tem pessoas que vendem. Aquela técnica que vai segurar o homem, que vai prender, que vai deixar o homem enlouquecido. E que hoje, engraçado, né? Que contrassenso. Hoje eu defendo o contrário. Porque o pompoarismo, ele é importante, é como se fosse uma academia do assoalho pélvico, mas ela não é para todo mundo. O pompoarismo, ele precisa de uma avaliação de uma fisioterapia pélvica, porque existe contraindicações e o pompoarismo, ele vem muito mais para fortalecer a estrutura muscular, para potencializar a mulher, melhorar a lubrificação em casos específicos, não para tudo, prevenir lesões. Então ali, quando eu cheguei na faculdade, querendo já fisioterapia pélvica, eu conheci uma doença chamada anorgasmia. E aí, Hudson, eu fiquei viciada. Eu queria tratar a anorgasmia, assim, eu fiquei tão... O que é a anorgasmia? Anorgasmia é a dificuldade e ausência de orgasmo, que é uma doença que hoje acomete mulheres. Há 15 anos, quando eu me formei, os números eram mais altos, desceu um pouquinho. Eu fico toda feliz. Desceu um pouquinho, mas foi muito pouquinho. Há 15 anos, a cada 10 mulheres, 8 tinha anorgasmia. Hoje esse número desceu para 6. Eu tô feliz, né? Melhorou. Tipo assim, aí eu fico me 15 achando, anos depois? Aí eu fico, será que eu ajudei nesse de 8 para 6, né? Com toda certeza. Pelo amor de Deus, eu fiz muito barulho. Eu briguei muito, eu gritei muito, mas assim, ainda é um número que eu acho muito alto. Se você pensar que a cada 10 mulheres, 6 nunca chegaram ao orgasmo ou não tem orgasmo em todo o ato sexual. Não que o orgasmo seja o grande... Porque assim, também a gente não pode colocar o orgasmo como o centro do sexo. Porque ele é só um caminho. Existem outras coisas no sexo que a gente tem que dar importância. O desejo, a excitação, a lubrificação, o próprio prazer é tão importante quanto o orgasmo. Mas o que me pega nessa doença é que a maioria das mulheres não chegam porque não sabe o que é. Porque não conhece como Falta o corpo de informação. funciona. E isso me pega. Porque você não... Eu que atendo, em 15 anos de carreira, que atendo homens e mulheres, não chega no meu consultório homens dizendo assim, eu não sei se eu já cheguei ao orgasmo. Nunca chegou no meu consultório um homem dizendo, eu não sei.
O homem diz, eu tô com ejaculação acelerada, eu tô retardada, eu tô com isso. E quando eu vou questionar, acontece isso, aqui, o homem é preciso, ele sabe tudo que funciona no corpo dele. Por isso que ele consegue me relatar muito bem o que acontece com a disfunção dele. Já a mulher não. A mulher é muito difícil porque ela não sabe nada. Por isso que o meu tratamento com a mulher é muito mais longo. Porque quando eu vou começar a tratar, existe um caminhão de coisas que impossibilita ela de conhecer ela. É trauma religioso, porque disseram a ela que não pode, que é feio, que é sujo, que o corpo dela não pode ser tocado, porque a mãe disse que era feio, que era errado, que se ela se tocasse ela não seria valorizada, que o homem ia chamar ela como uma mulher menos valorizada do que aquela direita. Então, tem tantas crenças que a mulher madura, e eu tô falando de uma mulher hoje de 30, 35, 40, carrega dentro dessa criação aí de crenças, tabus, que faz com que essa mulher chegue na hora do ato sexual ali que aquilo ali venha à tona. E isso, na hora do sexo, é o que limita. E aí, essa doença, eu percebi que sendo fisioterapeuta, eu não ia conseguir fazer muita coisa. Porque como fisioterapeuta, eu iria conseguir agir 20%. Que a grande resolução era o fator emocional. E ali foi quando eu, porque eu tentava pegar para os meus pacientes de fisioterapia e falava, você tem que usar o bullet, o vibradorzinho. E aí os pacientes diziam, mas eu não consigo, porque é feio. E eu, na residência em São Paulo, e eu no corredor, dizendo, mas por que não? Tem que usar. E aí uma professora minha passa e me pega meio que discutindo com o paciente, porque você tem que usar. Aí a professora me pega e falou, peraí, não é sua função. Você, como fisioterapeuta pélvica, você não pode entrar nesse questionamento. Por que não usar? Você passa. Se ele usar, ok. Se ele não usar, não é da sua conta. E eu, você me conhece, tipo, eu sou a resolução. Eu quero resolver o problema da pessoa. Revolucionário. É, exatamente. Eu falei, não, mas eu não vou conseguir ficar só nisso. Passar. Aí ela falou, então, se você quer resolver tudo, você precisa ser sexóloga também. Eu falei, onde é que faz isso? Não tinha aqui na Bahia? Não, eu tava em São Paulo, fazendo residência de fisioterapia pélvica. Tá. Aí ela falou... Mas tinha aqui? Não tinha aqui nada, nem pélvica. Anos atrás. Não tinha nada, era mato. E aí, nem sexologia. Aí ela falou assim, você precisa procurar uma outra faculdade, porque no hospital que eu tava não tinha. Aí eu falei, vou pesquisar. E encontrei, e aí foi mais 1 ano e meio, e aí eu ficava paralelo, né? Entre a fisioterapia pélvica e estudando sexologia clínica. E que bom que eu fiz. Porque hoje eu acredito que o meu tratamento tem uma outra visão. Até um tratamento besta de continência urinária, que é só fisioterapia pélvica, eu enxergo de outra forma. Porque a sexologia me fez eu entender sobre a sacada do emocional, da inteligência. E depois da sexologia, eu não parei só na sexologia. A sexologia me fez eu gostar de estudar sobre a emoção, o sistema emocional, inteligência emocional. Então eu fiz mais cursos relacionados a isso. Então, até um paciente besta de continência urinária, de prostactomia, que é pacientes de fisioterapia, eu não consigo olhar só como paciente de fisioterapia. Então eu sempre tenho um olhar mais profundo, mais no emocional mesmo desse paciente. Então eu acabo atendendo de uma forma muito mais profunda do que só a fisioterapia, entende? A fisioterapia pélvica só atinge só mulheres, homens e mulheres? Não, homens e mulheres. Como é que funciona a fisioterapia pélvica? Hoje, no meu consultório, Hudson, eu tô atendendo mais homens do que mulheres. Eu achei que isso não ia nunca falar. Ia acontecer. E olha que quando eu comecei a atender homem, eu achei tão maravilhoso porque vocês são muito disciplinados. Atender homem é muito legal porque vocês são muito disciplinados, vocês colocam um tratamento mesmo como um objetivo. E mulher, e eu tô falando aqui, não é crítica, tá? É uma forma de até alerta. A gente sempre coloca tudo como prioridade, menos a gente. Então, as mulheres no meu consultório, Hudson, falta porque o pneu do carro da vizinha furou. E ela preferiu ajudar o pneu do carro da vizinha do que ir lá fazer o tratamento dela. É porque o filho da colega precisou de ajuda. Então, os motivos da falta do consultório são todos, menos ela se priorizar. Homem não.
pode acabar o mundo, ele não falta o tratamento. Então, assim, vocês são muito disciplinados. Tem mulher que vai dizer que vocês são egoístas. Eu atendo casal, né? E aí, na terapia de casal, fala, é porque eles são egoístas. Eles levam a sério o tratamento com você porque envolve pênis. E o homem tem um amor muito grande pelo pênis, as mulheres falam isso. Pela sua sexualidade, pela talvez? sexualidade. Pode ser. Mas será que eles estão errados? O exagero pode ser, mas o autocuidado, o autoamor, será que tá totalmente errado? A sexualidade é uma fonte de energia. Isso é fato, é uma fonte de saúde. Será que não falta isso na gente? Olhar para a sexualidade com mais seriedade, com menos romantismo. Não que o romantismo não seja importante, é super importante, mas olhar com mais seriedade, entender que é saúde também e botar em um lugar de prioridade. Sim. Então, assim, hoje eu atendo homem tanto quanto mulher. E homens, o que é que eu atendo normalmente? Prostatectomia, homens que fazem a cirurgia de próstata, fica com sequelas de perda de urina. Então, perder urina não é normal. Então, normalmente, depois que tira a próstata, fica ali com uma perdazinha de urina. Então, precisa da fisioterapia pélvica. Ejaculações alteradas. Então, um homem que tem uma ejaculação acelerada, que não controla e acaba ejaculando muito rápido, a fisioterapia pélvica ajuda. Uma coisa que normalmente os homens acham que é muito normal e não é a ejaculação retardada. Homens que demoram demais. Tem uma ideia de que é bom. É bom, eu controlo, eu fico ali 2 horas na mulher e a mulher gosta. Meu Não Deus. gosta, porque arde, porque nenhuma mulher lubrifica 2 horas, não é gostoso. Vende-se isso, né? Infelizmente, a indústria pornográfica vendeu isso como legal, mas não é legal, não é saudável. Então, assim, isso é uma disfunção. E isso causa disfunção erétil, inclusive. A maioria vem me procurar quando já está nesse nível. Quando já da ejaculação retardada já atingiu uma disfunção erétil. Então, esses são os casos mais recorrentes que eu atendo em homens. Mulheres incontinência urinária, constipação, prisão de ventre, tanto em homem e mulher eu atendo muito. E tem também as questões da sexualidade. Dificuldade Dores. de lubrificação, dor no ato sexual, que é muito comum. Para cada 10 mulheres, 4 sente dor durante Quase a o ato metade. sexual. Número grande. Em algum momento sente dor. Endometriose e adenomiose, que é uma doença que eu, inclusive, sou portadora, que está hoje crescendo muito o número de diagnósticos. A endometriose e a adenomiose tem um sintoma de dor pélvica. E a própria dor pélvica causa aderências nessa musculatura. E aí a fisioterapia entra ajudando a diminuir essa dor pélvica e melhorando essa qualidade de saúde e de sexualidade. Então a fisioterapia ela entra muito nesses lugares que, querendo ou não, atinge o emocional. Porque Sim. se você está sentindo dor, se você não está tendo controle da ejaculação, se você não está com a sua sexualidade boa, a sua autoestima é afetada. E isso é um fato. Porque você coloca em vazão se você é tão bom, sua segurança. Então tudo isso afeta o seu valor, a sua autoestima. Então por isso que fazer o tratamento sendo acompanhado das 2 bases, físicas e emocionais, é importante, porque aí você vai se fortalecendo por completo. E aí a gente vai caminhando para essa progressão, entende? Olha só, o momento do break, vai na cozinha, toma aquela água, volta, senta e espera que a gente já está voltando. Conexão Saúde voltando, hoje nós estamos com Paula Milena, fisioterapeuta pélvica, sexóloga, e nós estamos falando sobre alguns temas muito regados de tabus, alguns temas pouco falados. Venham ouvir com a gente aqui. Existem alguns exercícios que o pessoal de casa ali, não sei se tem, talvez devo procurar, não devo. O que é que pode ser um sinal para eu procurar? Ou eu posso fazer uma atividade física e isso já vai melhorar? Como essa galera pode ser instruída aí? Eu acho que todo mundo deveria passar por uma avaliação com a fisioterapeuta pélvica, sabe? Igual ginecologista, sabe? Sim. Não tem aquela coisa de 15 anos procura um gineco? Sim. A mocinha? Pronto, eu acho que você iniciou sua vida sexual. Obviamente que a gente atende virgem, tá? Eu atendo muitas virgens que sofrem com dor no ato sexual. Vai tentar ter o vaginismo, que é a doença, que é dor, que impede a penetração,
eu atendo muitas virgens. Muito comum? Muito comum. Muito comum. São mulheres que não conseguem, inclusive, penetrar. Impede. E aí vem essa questão, romper o ímã, não romper o ímã. Preciso dizer que nem todas as mulheres hoje, isso já é sempre, né? Porque os estudos agora que tá mais avançado. Mas nem toda mulher nasce com o ímã do jeito que a gente pensa, que é o ímã todo fechadinho. Sim. Tem muita mulher que nasce com o ímã mais abertinho. Então, que é da a fisiologia maioria às dela. vezes rompe com o dedo. Porque nem todas as mulheres começa a penetração já com pênis. Tem homens que já começam com o dedinho e tal. Então tem muitas mulheres que já perdem ali, quando o homem tenta penetrar já com o dedinho ali, muitas vezes já é rompido. Então, o que causa dor, que impede a penetração, não é o ímã. Aí tem muita gente que fala, doeu muito pra romper meu ímã. Não. A maioria das mulheres que chegam no meu consultório é o vaginismo, é uma disfunção. E essa disfunção impede a penetração. Então, quando as mulheres são virgens, nunca conseguiu ter a penetração, elas procuram. E aí a gente vai orientando, tanto no consultório como tem que ir fazendo. E aí, às vezes, a gente pede pro namorado ir junto, porque aí é um trabalho em equipe mesmo, pra estar ali orientando. Então, tem algumas virgens que precisam. Eu atendo freiras, por exemplo, que são virgens, mas que estão perdendo urina. Então, existe tratamento para virgem. Então, a gente faz um tratamento todo externo. A gente não usa nada interno. Então, tem como tratar mulheres virgens? Sim. É um tratamento mais longo, porque o tratamento externo demora mais, porque não usa tanta musculatura profunda. Mas tem como tratar, Sim. Entende? Mas eu acredito que toda mulher que já tem uma vida sexual muito ativa e que já tá ali, malhando, porque a própria atividade física, seja qualquer, musculação, cross, corrida, utiliza muito da musculatura abdominal e da própria musculatura pélvica. Então você que está muito na atividade, que já engravidou ou não, mas que engravidou já tem um quê a mais, é muito importante que você busque uma avaliação. Fazer exercício em casa sem orientação específica de uma fisioterapia. Eu falo assim, se sua cidade não tem, eu até acho interessante você marcar uma consulta online, porque hoje, depois da pandemia, a gente já foi autorizado a atender online. Eu já faço alguns atendimentos online. Mas eu sempre, acredite, quem me procura, eu sempre falo, tem certeza que na sua cidade não tem, porque eu ainda acho que se na cidade tiver, melhor. Eu prefiro que a pessoa vá do que me pague o online, porque nada substitui um presencial de fisioterapia. Sexologia não, é conversa, qualquer lugar é lugar. Mas o toque da fisioterapia, a palpação, você sabe, a gente é fisioterapeuta. Sentir. Nada substitui esse toque, essa palpação. Então, assim, a avaliação, nada tira a avaliação. Então, eu sempre digo, se tem, hoje aqui em Feira de Santana, e eu sempre falo isso, não precisa ser a mim, sabe? Não é à toa que eu tenho uma equipe. Tem gente que fala, eu acho Paula, porque me acha muito bocuda, no sentido de falar, que eu falo muito. Apesar que no consultório eu sou diferente. Eu sou muito aberta mesmo pra falar das coisas, mas no consultório eu tenho um comportamento mais reservado, até porque lá exige de mim um comportamento de consultório, eu sou extremamente profissional, mas vai que não vai com minha cara, porque foi pra uma palestra minha e não gostou, não tem problema. O que não falta em Feira de Santana hoje são fisioterapeutas pélvicas. Graças a Deus eu já trabalho com essa coisa de estágio há muito tempo, a maioria passou por mim, então muitas foram minhas alunas de estágio, hoje eu tenho uma equipe. Como eu falei, já dei nomes aí, tem muitas, inclusive a própria Caroline, Ana Tereza, Tainá, são extremamente opostos de mim, são mais quietinhas, são mais reservadas. Então, assim, o problema não é esse. O importante é você buscar uma avaliação, buscar um tratamento e fazer. O que eu quero é que você faça o tratamento, não é pra fazer somente comigo. Até porque eu não tenho nem horário pra todo mundo. A pessoa pensa nisso muitas vezes, ela quer que faça com ela. Não tenho essa arrogância, nem essa prepotência. Nem tempo. Eu quero que você faça o tratamento. Às vezes as pessoas falam, eu tô fazendo fisioterapia pra falar, que ótimo. Não, é muito bom você falar isso, porque não é sobre você. Não. É sobre aquilo que você me falou no início do programa. Você entrou nessa área porque você identificou um problema que lhe atraiu e você queria resolver esse problema. Então é sobre resolver esse problema e quebrar com esses tabus e dar resultado para essa galera. De verdade, eu disse assim, eu me emociono muito com isso. Assim. O meu trabalho
vai além do que eu faço. As pessoas podem não entender, eu às vezes nem entendo. Eu gostaria que fosse menos. Você sabe disso, a gente é amigo. Eu queria gostar menos do que eu faço. Eu queria que fosse menos missão. Porque aí eu acho que eu ia abrir mão de muitas coisas, assim. Ia ser mais fácil pra mim, sabe? Tipo, eu não quero fazer. Eu não tô afim de fazer. Eu não consigo, às vezes, abrir mão. Todas as vezes que eu sou confrontada entre trabalhar e minha vida pessoal, eu, às vezes, ainda escolho trabalhar. Sabe? Eu tenho um final de semana de folga. E aí aparece um chá de lingerie. Aparece uma palestra. Se eu... hoje, a minha equipe não me fala. Dizem não, porque eu já tirei o final de semana de folga. Porque se for me dizer, eu vou dizer, fecha a palestra. Sabe? E não é por dinheiro. É porque, pra mim, eu preciso ir lá. Eu preciso falar com aquelas pessoas. Se eu fui acionado, o destino me chamou. Eu tenho muito isso de querer ajudar. Tanto é que eu faço sem dinheiro. Tanto faço sim por dinheiro. Quantas vezes me pegam... as pessoas sabem de Feira de Santana, que eu hoje fico mais em Feira de Santana. Quantas vezes eu saio da academia, as pessoas me param na frente da academia e me seguram 1, 2 horas. Falando da dor e eu tô ali fazendo a consulta. Sabe? Na porta do consultório. Então, assim, eu sou movida pelo que eu realmente acredito. O meu trabalho, ele me gera essa motivação. Eu acredito muito no poder do que ele cura, do que ele transforma. E é isso. Eu durmo e acordo todo dia querendo que todas as mulheres e todos os homens entendam que sexo não é somente por reprodução. Que sexo não é um roteiro de filme que as pessoas hoje estão fazendo, sabe? Que é com 2 beijos, um dedinho, e penetra, e faz 3 posições, e acaba, e vai dormir. Existe uma função do sexo, que é conectar ali 2 pessoas, uma proximidade, um envolvimento, que é conectar corpos além de vulva e de pênis, que é entrega, e pra a gente se entregar, a gente precisa se conhecer e a gente precisa se permitir. Então existe uma pegada tão mais profunda quando o assunto é sexo, que eu defendo, que tem tantas camadas. Quando eu olho pra pessoa que chega no meu consultório e falo, meu Deus, ele tá aqui, ó, presa nisso aqui, tem tanta coisa pra gente trabalhar, que as pessoas às vezes não entendem a minha vontade de querer, vamos lá, tem muita coisa aí pra trabalhar. Então, assim, a minha vontade é que a pessoa busque tratamento. Não importa se é comigo, se é com o João, se é com Maria, se é com as meninas da minha equipe. Busca tratamento e comece a abrir o olho, sabe? Comece a se olhar. Porque quando você se olha, você já começa a se enxergar de uma forma diferente. E a sexualidade, ela é uma chave que te liberta. Muito. Dentre tantas. Mas a sexualidade, ela te liberta em um lugar diferente. E quando ela te liberta, é um caminho sem volta. Gostei muito do papo. Você gostou? Amei. Eu acho que foi interessante também. Eu tinha várias perguntas aqui, mas acabou que você foi respondendo cada uma e eu fui só passando para trás. Mas a minha última pergunta e aí você pode falar até como lição para quem está em casa aí. Qual foi a maior lição que a sua profissão te trouxe, assim, e que você falou, Hudson, essa é a minha missão. Então, de que forma você pode estar ajudando aí, de forma clara e objetiva para quem está em casa, assim, a sexologia e a fisioterapia pélvica me ensinou isso e é por isso que eu decidi fazer o que eu faço. Vixe, me ensina tanta coisa, mas eu acho que eu vou dividir uma coisa até que eu ainda nem aprendi, eu tô aprendendo, mas que ainda tá bem... Olha só, eu vou falar porque, assim, dizem, inclusive os terapeutas falam que a gente não deve sangrar em piscinas de tubarão, né? Que a gente não deve falar de uma coisa que ainda não tá resolvido, mas eu vou falar porque eu acho que é legal. Só tem a gente aqui. Só tem a gente, né? Mas não tem problema nenhum, não. Meu trabalho tem me ensinado ultimamente uma coisa que eu tenho aprendido bastante, que é sobre processos. Porque a gente acha que, ainda mais eu, né, que eu sempre fui muito objetiva. Então, pra mim, era começo, meio e fim. Então, em algum momento, eu achei que eu tinha chegado em um topo, sabe?
E eu achei que nesse topo eu ia chegar em um outro topo. Seria diferente lá. Isso. E agora eu tô vivendo um outro processo na minha carreira, que tá me convidando a sair da minha zona de conforto de vários lugares. Obviamente a minha carreira me tirou da zona de conforto e junto com ela veio algumas questões pessoais também, sabe? Que me tirou do conforto. Minha saúde física, as pessoas sabem, quem me segue sabe. Então o que acontece? Eu tô saindo da minha zona de conforto de todas as formas. E aí vem essa questão do processo, do você lidar com tá tudo desconfortável, mas você saber o que você quer e você continuar no desconfortável, mas sabendo o que você quer. Então, assim, pra muita gente, o caminho mais fácil seria desistir, que é o que eu penso todo dia. E aí eu tô dividindo aqui com vocês. Eu não sou diferente de todo mundo. Eu também penso em desistir todo dia, porque é mais fácil. Ai, vou desistir porque tá muito difícil. Mas quando eu penso em desistir, eu lembro do que realmente faz sentido pra mim. É o que me motiva a continuar, mesmo no muito difícil. Então, assim, eu tô no meio do processo e aí eu tô dividindo. E eu não vou desistir. Todo dia eu lembro, eu quero desistir, mas eu não vou desistir. Então, é vivendo com isso. Eu quero desistir, mas eu não vou desistir. Eu quero desistir, mas eu não vou desistir. E eu acho que é o ensinamento que eu tenho aprendido. Que por mais difícil que seja, a gente sabendo o que a gente quer, por mais que a gente queira desistir, a gente não desiste. E isso é pra tudo na vida. Quando a gente sabe o que quer, a gente não desiste mesmo sabendo que às vezes vai estar muito difícil. Ontem a minha terapeuta me falou uma coisa muito legal, e aí eu vou dividir com vocês. Eita, ela vai me matar. Eu virei pra ela e falei assim, ai, tem horas que eu me sinto sem energia. Tipo, eu falando com ela, eu tô sem energia, parece que a vida perdeu a graça. Eu falei isso pra ela. Aí ela virou pra mim e falou assim, mas às vezes perdeu a graça, a vida que você vivia. Tem uma vida nova, tem uma Paula nova surgindo. E às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer a mudança que o processo causa na gente. Então, assim, às vezes é só isso. A gente só precisa entender que a gente ficou uma pessoa nova dentro de tantas mudanças, do desconforto. E quando a gente aceita que a gente é uma pessoa nova, que aí essa pessoa nova tem gostos novos, tudo muda, eu acho que a vida volta a ter prazer. E eu tô me descobrindo nesse lugar novo, que ainda eu não sei de nada, tô avisando. Não me perguntem nada sobre essa Paula nova. Eu só sei que tá nova, que ainda tá muito desconfortável, mas que tá muito nova dentro desse processo. E que é isso, e que eu quero continuar, porque eu acho que vai vir uma outra Paula aí, mas vamos ver o que vai ser. Olha só, nova edição. Nova edição. Esse foi o programa de hoje, Conexão Saúde pra você, falando sobre sexualidade, sobre fisioterapia pélvica, falando um pouco sobre processo, sobre vida e sobre continuar dentro das dificuldades. Paula, muito obrigado por ter vindo. Eu amei. Vou te trazer aqui mais vezes, com certeza. Obrigada. A gente teria mais horas e horas para conversar aí, mas para não dar tanta dificuldade aí para o nosso editor, a gente vai encerrar por aqui. Obrigado por ter ficado até aqui. Te espero na próxima terça-feira, às 14 horas.